E hoje nós vamos ter a Patrícia, acho que a maioria conhece, da Zona Leste, uma grande amiga, uma mulher que ama muito a Deus, e eu pedi para ela compartilhar um tema que ela tem aprendido com Deus a crescer nessa área. Então eu acredito que isso vai ajudar todas nós, particularmente tem me ajudado muito, as coisas que ela compartilha. Eu acho que vou poder ajudar cada uma aqui, então eu quero que vocês recebam com carinho a Patrícia. Bom dia. Eu pediria para vocês, se vocês pudessem vir mais pertinho. Eu sei que isso movimenta, mas isso faz diferença. Vamos ficar mais pertinho, porque hoje vamos falar de algo que pode os homens ouvir, mas que é para a mulher. Enquanto fazemos isso, também porque vai me ajudar a senti-las mais perto, porque é íntimo o que vamos compartilhar. Ok? Obrigada. Bom, eu sou a Patrícia, vocês já algumas me conhecem por conta da nova geração. Eu sou discípula desde 1999 e não é tanto tempo assim, né? Mas já deu uns 16, 17 anos, né? E eu queria começar com uma oração. Aqui está fazendo um barulho, tudo bem? Vocês não estão ouvindo barulho? Ok. Então vamos começar com a oração. Querido Deus, nosso maravilhoso Pai, nós, mulheres, queremos caminhar, sempre renovando nosso fervor pelo Senhor. Que como mulheres sabemos quanto nosso interior é rico e grandioso, assim como o Senhor nos criou, mas também somos chamados sempre a ver as coisas no mundo e agitadas, caminhamos, acordamos, caminhamos, vivemos de forma bem relacionadas com as nossas emoções. Por isso, Pai, nós oramos aqui nesta manhã para que a gente possa ter maior entendimento de nós, do Senhor, dos nossos irmãos. E eu oro principalmente para que sejamos bem modestas e humildes, para sermos mulheres que buscamos a Sua bênção. Pai, nós queremos abençoar nossa família, queremos abençoar nossos próximos, com nosso íntimo, com nosso pensamento, com nosso coração. Queremos abençoar, Pai, muito o crescimento das meninas desde pequenas, para que elas tenham entendimento do que vamos falar, as nossas jovens, as nossas irmãs solteiras, as irmãs que vão casar, que estão se preparando para esse grande dia, as recém-casadas, as casadas que convivem, Pai, com um casamento, seja ele nos critérios do Senhor ou não, e para todas as senhoras, as viúvas, as idosas, para que todas sejam santas e busquem transformação nas nossas almas, Pai. Para que tenhamos uma reflexão íntima do Seu amor e para que possamos aquietar nossos corações. Amamos o Senhor e buscamos a Tua amizade. E é em nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos, Pai. Amém. Bom, eu estou aqui para compartilhar um aprendizado de vida, que o tema é amando e respeitando a figura masculina. E essa figura masculina para mim veio quando eu me vi batizada, iniciando uma vida cristã, uma vida de caminhar
em tentar entender quem é esse Senhor, quem é Jesus e quem sou eu perante Jesus. E aí, nos primeiros anos, é aquela alegria de ser discípulo, você é conduzida, né? Você é levada pelos irmãos a conviver e a ter toda essa fartura que é o reino nos primeiros anos de cristão, né? Mas aí, logo nos primeiros anos, para mim veio muito forte, né? Um desafio que foi ficar desempregado, meu marido ficar desempregado, muitas situações onde eu agia com a minha sabedoria, com as minhas emoções. E aí veio o primeiro momento da minha biografia cristã, que foi ver que apenas com um tempo com Deus, apenas com uma oração feita de manhã, eu não iria conhecer o Senhor e não iria entender o porquê tamanha mudança que parecia que eu tinha que fazer com a minha vida, né? Quando eu fui chamada para fazer parte do reino, eu já tinha 39 anos. Então eu já era uma mulher madura, eu já tinha filhos, um com 3 anos e outro com 10 anos, e eu já era casada, já vivia muitos anos longe da minha família. Eu tive uma vida muito conduzida por mim, né? Com muita ousadia e fora do país, e enfim, faz 30 anos mais. Eu tenho 55, desde os 20 anos que eu não moro na Argentina com minha família. Então, sempre tive que me proteger, sempre tive que viver a minha vida bem a partir das minhas decisões, porque o mundo não vai cuidar de você. Então, eu tinha que me cuidar. E isso tinha criado uma autonomia, né? Uma independência, uma mulher autônoma e independente. E aí, ao me batizar, eu aprendi a viver no reino, o que era muito amor, muito legal, né? Mas Deus vai fazer na nossa vida cristã chegar um momento em que você vai ter que tomar outras decisões, e a condução não vai depender da igreja ou do teu bate-papo na época ou da igreja em casa em que você está. Vamos passar a ser levados a tomar a decisão, e vem conversões. Eu vejo, não sei se é a palavra certa, mas eu vejo que Deus vai trilhando momentos de conversão. E a primeira foi quando eu, logo depois, 1 ano e meio depois de ser batizada, tudo mudou, todos ficamos desempregados, de um padrão de vida que eu tinha, fui para outro. E então meu marido decide, meu marido não aceita eu ser cristã, e ele começa a se afastar muito. O casamento começa a ficar dividido por água, né? Então era muito distante. E aí ele decide voltar a morar na casa da minha sogra. Então ele decide voltar para a casa da mãe, não vendo solução, não sabendo como lidar com a situação familiar. Ele decide ir morar com a mãe, e não dá nenhuma opção para a esposa e para os filhos e para os amigos e para os conselhos, e para todo mundo aquilo era um passo para trás. E aos olhos humanos era um passo para trás. Talvez, analisando uma vida de uma pessoa, quando a pessoa decide voltar a morar com os pais, porque não quer dar solução, olhar para o problema, aos olhos humanos, e qualquer terapeuta, qualquer aconselhador diria, não, isso é
é uma atitude imatura ou de regressão. Mas, como não dependemos da avaliação humana, é um ato de confiança, acho, em aquilo que Deus já tinha planejado para uma família. E aí, então, aquilo que eu não fui aceita pela a família do meu marido, quando nós nos casamos, nem a família dele da Áustria, nem a família aqui no Brasil, que eram só seus pais, aceitaram o casamento. Então, era uma vida muito distante da família. Minha sogra não foi no meu casamento, minha sogra não participou da vida dos meus filhos, do nascimento, não foi conhecer os netos quando nasceram. Meu sogro não os aceitou, morando na mesma cidade. E aquilo era uma vida de muito peso emocional. E é muito difícil educar os filhos que não são aceitos pelos próprios avós, né? Porque você se sente responsável e culpado por isso. Imagina o pai, você ter seus filhos, mas os teus pais não os aceitarem. Era uma situação, pelo menos emocionalmente, bastante difícil. E aí, então, eu sou chamada, assim, ele decide ir morar. Nós fomos morar com alguém que eu não conhecia e que não amava, que não aceitava. Eram duas mulheres que teriam que se confrontar, decidir viver juntas. E chovia muito nessa época. Também todo o ambiente contribuía para dizer, bom, você vai morar com a sua inimiga. Você agora, eu te amo, mas você vai morar com a sua inimiga. E eu vi assim mesmo, bom, o Senhor não me ama, o Senhor quer algo em mim, para mim, que é o mais difícil. E, bom, precisei abrir mão do que parecia não ser o mais sensato, né? E que questionava muito, por que você casou? Ou por que você o escolheu? Ou quem é este homem que está do seu lado? O que você ama esse homem? Eu não me sentia amando o meu marido, me sentia muito mal em relação aos filhos, a história da pessoa que eu escolhi, porque tinha escolhido este marido, enfim, uma grande revolução dentro das minhas pensamentos, das minhas emoções. Mas aí eu precisava, com 41 anos, dizer, bom, mas por que você decidiu seguir um Senhor? Quem é esse Senhor que você está seguindo? E aí, quando as emoções não servem mais para nada, quando a alma está sofrendo demais, quando você não tem mais do que se servir, e você dá oportunidade, o Senhor se manifesta na sua vida. E o Senhor se manifestou através de irmãos e irmãs que mostraram o amor de Jesus, me amando e amando a minha família de forma muito diferente, assim, supernatural. Coisas que as pessoas não fazem. E olha que hoje no mundo há muitas pessoas que fazem muitas coisas. Muitas coisas. Pelo menos eu trabalho em um lugar onde há pessoas que amam e que têm atitudes louváveis. Mas a presença do Senhor na nossa vida, ela é perceptível pela alma que não vê nenhuma mais chance de nada, que o sofrimento é muito grande. E quando tudo se frustra e quando tudo não faz mais sentido na alma, pelo menos da mulher, o único que me resta é adorar a Deus. Para mim, o único que eu posso fazer é adorar. É me curvar e dizer, eu quero te conhecer. E eu preciso tocar no seu manto. Se eu puder só tocar no seu manto,
eu vou começar a entender o porquê tenho que sofrer tudo isso. Eu passei a entender, irmãs, que sofrimento é saudável. Sofrimento faz parte da cura. Sofrimento faz parte de saúde. Quando a gente tem febre, a gente sofre. Mas a gente nunca vai entender febre como algo saudável. Mas um corpo que nunca teve febre, uma vida que nunca teve febre, há muita grande possibilidade de desenvolver câncer. O câncer é uma doença fria que nunca tem febre. Compreende? Bom, e aí, por que o homem? Porque nesse sofrimento é onde eu via que eu não enxergava nada de espiritual nessa vida que eu iria viver. Primeira coisa que eu fiz foi, eu comecei a parar e a ler a Bíblia diferente. Não só um tempo com Deus rápido. Eu passei um ano lendo a Bíblia, sublinhando todas as palavras que falassem olho, olhar, viu, ver, tudo que era relacionado com visão, porque eu queria ver, eu queria entender por que eu tinha que estar morando na casa onde eu não seria dona de casa, onde o meu marido era a vontade do meu marido, que era pai dos meus filhos, e que eu não sabia também mais por que eu amava, mas que eu tinha que estar com ele lá. Algo dizia para mim que eu ainda tinha alguma relação, eu não tenho ninguém no Brasil, com quem que eu iria morar, eu teria que voltar para a Argentina. E também que eu queria ver por que eu tinha que morar com um homem que tinha uma mulher que o complementava tão bem. Minha sogra passou quase 10 anos levantando muito cedo. Quando eu levantava, meu marido já tinha tomado o café da manhã com a minha sogra, falando em alemão, e as roupas do meu marido ficavam dentro do guarda-roupa da minha sogra. Então, eu tinha que pedir permissão para a senhora, para ela. E isso era muito difícil, porque eu não era a dona de casa. E eu não era nem a dona de casa, nem a dona da casa. Eu não era ninguém. E meus 2 filhos homens não iriam olhar para a mãe. Assim, olhavam para a mãe, mas havia tanto benefício nas compras e os presentes e a visão que era passada para eles de que em Viena tudo é melhor, né? Estamos temporariamente no Brasil. Em Viena tudo é melhor. Bom, mas isso era algo que eu tinha que buscar um espaço que não era físico. O espaço seria aberto pelo mundo espiritual, pelas coisas por Deus e pelos seus anjos e pelo todo o seu exército espiritual. Então, havia um bambuzal. Alguém conhece minha casa aqui, né? Eu moro numa chácara e havia uns bambus no final, onde havia uma pedra. E eu ia lá, porque eu buscando um lugar que fosse para eu poder conversar com Deus. E aí começou o estudo da Bíblia. Então, lá, sublinhava e passava de folha. Aqui tem, ele viu, aí sublinhava de novo. Então, sem entender a escolha que eu tinha feito, minha alma ia se convertendo ao Senhor. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus na minha vida. A palavra de Deus não é um simples livro, é uma dos caminhos de comunicação com o Senhor. Eu não sei se isso é a doutrina, desculpe se isso não é talvez o que se fala, mas é a minha vivência. A palavra de Deus é um
dos caminhos pelos quais Deus ia transformando a minha visão, meu pensamento, né? Que eu sou uma pessoa com bastante vontade cognitiva, minhas emoções iam se harmonizando e eu fui aprendendo a esperar no Senhor. Compreende? Esperar no Senhor. Segunda coisa que eu aprendi: eu não sou eu. Eu serei um instrumento aonde Deus vai trazer toda a felicidade plena. Mas quando eu abri mão de mim, entendeu? Eu não queria morar em Itaquera, entende? Eu queria um casamento, que é o casamento que eu tenho hoje, que depois de 17 anos eu posso compartilhar. Mas eu precisei não consegui entender por que eu tinha investido 40 anos da minha vida num projeto errado. Não que o projeto é errado. Agora que tenho 55 anos e um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo e tudo isso, eu consigo entender que lá, quando eu tinha 5 anos, Deus já estava participando da minha vida, porque tudo vai fazendo sentido. Quer dizer que quando aquela pessoa apareceu, o Senhor já estava falando comigo através dela. Mas isto é por conta de um parto que eu passei. Esse foi ler a Bíblia e passar a querer que ela se revele seus mistérios também, né? Ter entendimento da palavra de Deus. Bom, aí vinha, eu fui servindo na igreja, tudo isso, muito bem. Aí veio um segundo momento muito difícil. Comecei a me relacionar melhor com minha sogra começou a ver toda uma transformação em casa. Mas aí veio um segundo momento, que foi quando eu fiquei muito doente e eu comecei a perceber que, embora eu teria um casamento melhorado, né? O casamento estava muito mal e um conflito tão grande, tão distante, assim, do que eu estava crescendo e aprendendo, servindo a Deus, e o que o meu marido se opunha a isso, fazia com que parecia que são duas linguagens, continuava muito avesso. E o conflito de casamento e de relacionamento homem e mulher estava zerado. E eu não tinha mais nada a ver com este homem. E eu não conseguia... E tudo o que se manifestava parecia contra uma boa família. E um bom exemplo para os filhos. Então, entrei em mais um momento de tremenda crise, onde parecia que a única saída seria um divórcio. E ele se fazia bem concreto. Tudo parecia dizer: este homem maltrata esta mulher, porque ele não sai do lugar, ele não orienta os filhos, ele não cuida da esposa, ele não traz comida para casa, enfim. Eu não vou expor mais o meu marido, porque nós todos podemos passar por isso, né? O problema não é ele. E aí, irmãs, é quando eu comecei a sentir o segundo sofrimento enorme compartilhado pelos meus irmãos. Enorme sofrimento. De ajoelhar, orar e ver que não havia resposta do Senhor. Eu tinha que continuar no lugar em que eu estava, enquanto não fosse muito claro que este homem não havia relação, não havia como ter uma solução, uma esperança, um perdão. Eu
tomei uma decisão, e eu sei que a oração dos irmãos fez muita diferença. Eu estava só, e eu disse: Deus, eu não aguento mais, mas eu não vou tomar nenhuma decisão, embora já tinha pensado em alugar outra casa, já tinha feito direções, eu não vou tomar nenhuma decisão enquanto o Senhor não deixar muito claro. Eu vou ficar no lugar. Então, essa é uma dica. Não sabe? Fique. Espere. Aguarde. Jesus está resolvendo outros problemas. O seu não é prioritário. Porém, você é chamado a ficar no sofrimento. Ficar na cruz ali, no sofrimento. Fiquei nele, embora eu estava debaixo do efeito de remédios, corticoides, eu tinha sido diagnosticado com lúpus, enfim, muita coisa. E aí eu passei muito tempo, foram 4 meses nesse sofrimento. Quando chegou a Páscoa, eu viajei com minha família e com meu marido, e eu estava sendo muito maltratada pelo meu marido. Então, lá na praia, embora estávamos fisicamente juntos, nossas almas estavam em uma guerra. E aí eu vou contar para vocês como foi. Foi que eu levantei na praia e eu tomei uma decisão. Eu já vi que aquilo esperar agora precisava de uma atitude cristã, uma atitude espiritual. Então, eu estava sendo muito desrespeitada pelo meu marido na frente dos meus filhos. Então eu levantei e eu disse: Senhor, eu estou adorando o Senhor e louvando até o morro da praia, final da praia. E eu vou voltar orando, mas a sua resposta será quando eu chegar de novo até o meu marido. Quando eu chegar, se ele ainda está me maltratando, agora eu sei qual é a direção. E eu fui e voltei. Quando eu chego de frente ao meu marido, começa a chover. Mas aquelas chuvas que na praia você não pode ficar, sabe? Você não pode ficar, que vem raio e é perigoso. E eu chego na frente dele e ele fecha o guarda-sol e me assegura por trás. E vamos para um lugar, juntos. Ele tinha mudado um gesto, que foi o gesto de acolher, em um feriado de Páscoa, né? E aí, a partir daí, eu disse: agora entendi, Deus, eu vou ficar, eu vou continuar ali, porque eu sei que também existe algo que eu tenho que fazer, que é tomar uma atitude de coragem, né? De dizer: eu estou esperando, mas também eu coloco limite para aquilo que são forças adversas, compreende? Que se misturam. Eu não entendia nada de guerra espiritual na época, mas agora eu começo a entender um pouquinho. Bom, aí eu vi que eu estava na frente de um grande desafio, que era o desafio de entender mulher, homem, que na minha frente havia uma individualidade, um gênero, uma figura muito diferente da minha, e que eu primeiro tinha que olhar para mim, confessar, estar quebrantada. O quebrantamento é maravilhoso, porque no quebrantamento é que o Senhor trabalha no meu coração. É no curvar, é no meu desejo de aprender a ser a ovelha do Senhor. Ele demonstra os milagres e começou a me ensinar o que é ser mulher. Aí vieram aulas, Deus abre caminhos de entendimento, que quem procura acha de todas as formas. Com coisas que o Senhor vai nos ensinando de o que é ser mulher, né? E aí, então, nós vamos começar, porque é Deus quem define a nossa vida. Vamos lá para 1 Coríntios 7, uma escritura que ajudou. 1 Coríntios
7. Isso está te ajudando? Ok, então já ajuda. Vamos lá. 1 Coríntios 7, 17. Olha o que é uma escritura que me ajudou. Porque foi a partir dela que eu defini algumas coisas. Compreender quem é você em Cristo. Em Cristo. Fala assim, uma vida de obediência a Deus. Também eu entendi que a palavra obediência, ela tem aspectos bem mais amplos do que eu acho que é obedecer. Sabe aquilo que nós falávamos para as crianças, obedeça e será feliz? Mas essa palavra, ela é bem ampla. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. E aí ele vai falar, se um homem é judeu e é circuncidado e é feito o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. Está entendendo? Ele vai falar que ele não se aceita, porque ele sabe por que ele te chamou, no momento em que ele te chamou. Entende? Porque eu questionava, por que o Senhor me chamou só aos 39 anos? Olha tantos irmãos, né? Com 15 anos, conhece o Senhor, né? Olha essas crianças, olha meus filhos, né? Por que o Senhor me chamou com 39 anos? Já estava muito formada. Mais difícil tirar uma crosta que está há muito tempo na panela do que algo que acabou de queimar. Você tira rapidinho e sai, né? Então, aí no versículo 23, disse, Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. E aí, você começa a entender a cruz, né? O preço que foi pago para você estar caminhando com o Senhor. Então, eu vi que eu lutava na igreja muitas vezes porque eu desejava ter um casamento bom. Aí eu ia para todas as aulas de casamento, né, ou dos meus irmãos, e eu sentia muita angústia de me sentir diferente das minhas irmãs e dos meus irmãos casados. Isso magoava muito meu coração, porque eu achava que Deus não tinha me considerado. Eu achava que Ele considerava quem era casado no reino. Você está entendendo? Então, isso foi terrível, porque eu julgava mal meu Senhor. Eu questionava meu Senhor. E eu vivia, no fundo, uma raiz de amargura. Você procure sua raiz de amargura. Procure o que impede você de viver a bênção. Isso é o que nós precisamos fazer. Olhar a raiz. Por que você achava que o homem com quem você está casado não é o melhor homem para você? Por que você colocava um ideal de casamento? O ideal de casamento? Um cristão com uma cristã. Se uma pessoa não é casada com um cristão, não é abençoado. Mentira de Satanás. Completamente mentira, mas eu vivi essa raiz. Então, cada vez que eu ia para uma aula de casados, eu dizia, bom, essa bênção não é para mim. Deixa eu ir para as aulas de solteiras, então. Ou deixa eu só continuar. A igreja não sabe o que eu sofro. E não era assim. Porque quando eu precisei olhar para meu coração e me quebrantar, eu comecei a entender que o que eu precisava entender era um homem.
E eu era cercada de 3 homens, minoria, né? E distante da senhora, da mãe do meu marido, com outra cultura completamente diferente. E aí, existe algo que faz isso, levar você a não olhar, que se chama medo. Há muitas mulheres que se submetem a qualquer tipo de relacionamento por medo. Casamentos que não são felizes, onde a mulher não busca o Senhor e permanece e nem consegue transformar, por medo de não ser casado, né? Ser solteiro parece uma coisa muito forte no Brasil, né? Não ser casada é menos. O que não, né? Eu honro minhas irmãs solteiras, porque elas têm chances bem grandes de agradar o Senhor e de fazer grandes obras para o reino, porque só Deus sabe porque uns serão solteiros, outros casados, outros viúvos, não é? Mas um relacionamento de casamento onde eu não lido, eu não me submeto ao Senhor por medo, o medo não faz parte da linguagem do nosso Senhor. Entende? A segunda coisa é o oposto, a idolatria no casamento. Meu casamento é prioridade, porque mais do que amar a Deus, eu amo o meu casamento. Então, idolatrias afastam a oportunidade de conhecer o Senhor. Muito bem, não é possível amar um ídolo para sempre. Então, se meu marido fosse meu ídolo, eu não conseguiria amá-lo para sempre. Qual era o papel, então, da mulher? Gênesis 1, vamos lá para Gênesis 1. Gênesis 1, 27. E aí é que começa o entendimento do homem e o entendimento da mulher, né? Primeiro estudei a mulher e depois eu fui estudar o homem. Com muita ousadia, porque imagina, é muito difícil nós entendermos o homem, né? Mas vamos lá. 1:27, Gênesis 1:27. Assim Deus criou seres humanos. Pronto, aí já ficou melhor, né? Seres humanos. Então quer dizer, é homem e mulher. Ele os criou parecidos com Deus. Pronto, aí já começou o problema. Como assim que somos parecidos com Deus? Eu conto sempre para minhas amigas o que foi muito difícil para mim. Ele os criou homem e mulher. Aí apareceu uma música na minha casa que falava assim: Tu és o meu pai, conhece? Minha mãe, meu irmão, meu marido. Falei assim, olha, eu consigo ver Deus no meu pai, eu consigo ver Deus na minha mãe, consigo ver nos meus irmãos, ou até no meu irmão de sangue, algumas coisas que Deus fala, mas eu não conseguia ver no meu marido. Como assim? Meu marido foi criado parecido com Deus? Eu não enxergo isso. Mesmo tendo estudado toda a Bíblia, para que abra meus olhos, eu não enxergava Deus através do meu marido. Na verdade, eu vim descobrir que eu não enxergava Deus como um homem. Sim? E aí trouxe toda uma reflexão, porque uma grande referência de homem para mim é o meu pai físico. Que homem maravilhoso. Então, para a Patrícia criança, para a Patrícia adolescente, para a jovem que foi para a Europa sozinha, que viveu sozinha, tinha uma referência de homem. E era meu pai. Mas o meu marido não tem coisas em comum com meu pai. Mas hoje, nossa, é a soma.
Hoje, meu marido é a soma do que o meu pai deixou, físico, né, com o que o meu marido completou. Tenho a honra hoje de dizer que hoje o meu marido não é somente o que eu amo, mas também é o que eu preciso. E isso foi incrível quando eu vi a minha nora falar isso, né? Num tempo soube que ela falava isso, porque isso é de um entendimento. Ok, mas eu não estou aqui, eu não vim para falar de marido, eu vim para falar de homem. Quando Deus cria o homem, Ele vai falar assim, vai em Gênesis 2, 2:18. Ele cria primeiro o homem, né? Do que ele cria o homem? Do quê? Da terra, né? Do barro. Poderíamos dizer que o homem é uma grande argila, né? É uma coisa de argila, de barro, feito de barro. E aí Deus com seu poder, ele é um artista incrível, ele é perfeito, então ele faz um homem, à semelhança dele. Pronto. Deus faz um homem à semelhança dele. Aí eu já, como assim? A semelhança do Senhor é este homem. E aqui ele fala no 18, depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Geralmente a gente passa rapidamente por esses aspectos, né? Mas hoje fomos chamados a passar de forma mais quieta. Uma mulher sábia, ela aquieta seus pensamentos, ela aquieta seu coração, ela aquieta suas pernas, seus corpos, aquieta o corpo e respira e permite que o Espírito Santo vá lhe ensinando. Porque se a gente for ver aqui, o que Deus disse é, aprenda a apreciar todos os homens. Aprenda a apreciar os homens. E não é um apreço terreno, sabe? Não é a palavra apreciar de forma terrena, de forma humana. É, se você quer me conhecer, comece a entender que eu fiz uma obra-prima. O primeiro que foi criado foi o homem. E o homem, seja ele criança, jovem, adolescente, né? É um homem. E isso a mulher precisa ter no seu coração. Tamanho respeito de entender que, embora ele se manifeste, é difícil ver Deus, talvez em alguns políticos, não é? Algumas personalidades, mas não é isso que a gente deve fazer como cristã, como seguidora do Senhor. Eu estou por dentro, buscando sempre o que é bom, belo e verdadeiro como obra do Senhor. O que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, apreciando o bom e descartando o ruim, né? Assim, Deus faz uma obra-prima nele, e aí ele cria nós, certo? E a Bíblia diz em Gênesis que Deus e Jesus criaram juntos esse mundo, não é? E Deus cria uma mulher, a mulher comum, que o ajude. Quem é que ajuda Deus e Jesus para nos evangelizar? Quem? Quem ajuda? Quem é o auxiliador?
é o Espírito Santo. Então, de alguma forma, Deus mostra que Ele está por cima, que na frente está seu Filho Jesus, e que debaixo dele fica um homem, que é uma figura masculina, e na frente dele fica uma mulher. Seja na relação de trabalho, seja na relação de social, seja na relação de ministério, seja na relação de casamento, de família, né? Há famílias que vivem, irmãos, onde há mulheres e há um irmão homem menor. Mas saiba que este homem é a autoridade espiritual. Embora vocês, mulheres, sejam mais maduras, vocês sejam mais velhas, mas vamos tentar olhar que Deus deu uma responsabilidade para o homem e uma autoridade para o homem que não é fácil para ele cumprir, mas que é dele. Este é uma chave para a nossa felicidade. Isso é o mais interessante. Eu fui então estudar um livro que é para homens, quando eu quis entender isso, que se chama Teleus, o Homem Completo, porque eu queria entender este meu marido, né? Ou estes meus filhos homens. E eu fui ver que na questão de um homem pleno, assim como ele o criou, como a alma do homem passou por desafios e fraquejou, né? Logo lá no Jardim do Éden, a alma do homem busca se completar de alguma forma. Há uma certa fragilidade, mesmo tendo sido dado por Deus para o homem a função de autoridade, né? Não é uma função que é fácil para o homem, porque ele, lá desde a alma masculina, lá desde a criação, sofre a falta de algo. É como se a alma masculina se cobrasse, né? Há uma falta. E o que completa cada homem é Jesus. Então, um homem que caminha com Jesus, ele se sente completo. Ele é esse Teleus, é esse homem completo. E para que a mulher? Porque a mulher precisa dar todo o invólucro, tudo o que vai ajudar para que qualquer homem, em qualquer circunstância, possa cumprir a sua função. Está entendendo? Mais ou menos? Sim. Entender uma coisa, aceitar é outra. Então, assim que você se relaciona em qualquer circunstância com um homem real, precisa aprender a deixar de lado certas expectativas. É muito ruim, irmãs, nós cobrarmos a autoridade dele, a liderança dele, as expectativas que nós temos com que você tem que dizer o que você vai fazer, mas você é o líder do bate-papo, você deveria estar, né? E claro que a gente não faz isso com palavras, mas a gente faz isso com pensamentos. E os pensamentos, eles são perceptíveis, não é? Então, os homens... E aí acontece algo muito espiritual, que é... Você já ouviu falar de bênção? Já ouviu falar? Bênção é algo que sai de um coração puro, de um discípulo, né? Ou de uma pessoa que o Espírito Santo está trabalhando dentro dela. Logo, espera-se que ela limpou a casinha. O Espírito Santo não trabalha numa casinha desarrumada. É numa pessoa que não está confessando seus pecados ou trabalhando. Todos concordam com isso, né? Então, bênção. O homem... as expectativas da gente, nos líderes, nos homens, mas ele deveria pregar assim, ele pregou isso e ele não falou isso. Pronto, você cortou algo que se chama bênção. Então, se este pequeno grupo de mulheres que está aqui
conseguir não criar expectativas cada vez que vem assistir uma pregação, assistir uma aula, a fazer algo que um homem vai falar, você está avançando o reino em termos de bênçãos. Você está entendendo? Expectativas detonam bênçãos. Um homem real tem arestas, eles são reais, tem arestas, tem defeitos, tem lacunas em seu conhecimento, nas suas habilidades, tem falhas, tem lacunas. Mas a nós, o que nós podemos fazer de bom e o que Deus espera de nós é que nós abençoamos a tarefa deles. Então, se você é líder junto com um irmão, de um grupo de família e são 2 solteiros, o mais difícil é aquietar o coração da mulher, porque ela planejou muitas coisas, porque mulheres somos muito boas para planejar. Aquieta o coração e ora. E se sair tudo errado, amém. Vai sair errado por 3, 4 anos. Ok. Você está 3, 4 anos abençoado. Se você abençoar, não vai sair errado por 3, 4 anos. Olha, isso é uma das coisas que mais aprendi. Que eu passei a pedir autorização para meu marido para orar por ele. E como ele não é bobo e começa a perceber, depois de tantos anos, ele percebe que o convívio cristão é bom, que a Bíblia é uma coisa boa, que a mulher, quando ela vai para o culto, ela volta melhor, que o tempo de discipulado é sempre um benefício para ele. Há muitos benefícios que ele percebe na vida cristã da sua esposa. Mas aí chegou o dia em que eu disse, eu posso orar por você? Ele é deitado. Ele falou, pode. E eu comecei a orar pelo seu corpo. Deus abençoe seu cabeça, esse é meu marido que está na minha frente. Abençoe sua cabeça, seus pensamentos. E ele ouvindo, ele dormiu. Claro, ele dormiu. Mas o que aconteceu com o meu coração? E o que Deus permitiu com isso? Deus permitiu que grandes coisas e que uma grande bênção viesse para nossa relação física, emocional. Então começou a se aproximar, esse espírito que está comigo começou a se aproximar de um ateu, que a gente não questiona se é ateu ou não, né? Porque a pessoa que está do seu lado, no seu trabalho, na sua vida, no seu irmão que você mora na sua casa, a pessoa com quem você vai trabalhar, se ele é homem, ele sente que você o apoia, que você vai orar. Isso significa que você vai caminhar em oração, né? Que isso era outra coisa que eu não fazia. Eu orava de manhã, eu orava às 3 da tarde, e o resto do dia vivia eu com meus pensamentos. Então, neste momento mesmo mais madura, meu caminho é evangelizar a meu pensamento. Levar o pensamento, assim não é bom, então volta. Não, mas a Escritura ensina assim, não, então volta. Essa é uma grande ginástica, né? Outro ponto, parar de menosprezar os homens, porque eles precisam ser notados, apreciados e valorizados. E nós, que nem pavões reais, né? Muitas vezes estamos assim, né? Nós estamos assim. E é difícil, mas passar a apreciar, valorizar e fazer com que eles sejam notados. Então, se ele se esforçou por te trazer um presente, te dar um cartãozinho, te fazer uma coisa, veja como você reage. Seu irmão homem, ele precisa ser valorizado. Ele precisa ser... Mesmo que meu marido, meu irmão, o síndico do prédio, nunca mudar, mesmo que cada mau hábito, cada responsabilidade negligenciada, que sim, eles negligenciam as responsabilidades, não é?
Mesmo que cada traço de seu caráter permaneça como está, pelo bem meu, da sua própria saúde espiritual, você precisa aprender a amar este homem, como ele é. Então, o primeiro passo é amá-lo e aceitá-lo, até honrar um marido imperfeito, um irmão imperfeito. Irmãs, eu vou precisar terminar aqui agora. Tem muitas mais itens que eu trabalhei, né? Mas eu vou dar algumas rápidas pinceladas. Posso? 5 minutos. Bom. Uma coisa que aprendi é: não fique obcecada com as fraquezas. Tá vendo? Isso não muda. Você é assim, mesmo que é filho homem, então, filho, você precisa educá-lo desde pequeno, pensando que ele vai se tornar um adulto e você vai estar debaixo da autoridade dele. E olhe, confie, porque eu tenho vivenciado isso. A honra que eu depositei com os meus filhos pequenos, estas últimas semanas eu estava precisando de orientação espiritual, e quem me orientaram foram meus filhos, homens. E eu disse: amém, Deus, é isto que eu vou fazer. Mas isso foi algo construído desde pequeno, mesmo que os dois têm relacionamentos diferentes com Deus, né? Então, faça escolhas espirituais diárias para você ver as qualidades. Respeite a posição do homem, mesmo que você não concorde com a pessoa. Né? A gente pode se expressar, mas olha, ele é homem. Aprenda, pelo seu próprio bem, a confiar que esses homens vão nos proteger do mal. Deus tem o melhor. Então, e agora coisas práticas. Bom, aprenda a fazer concessões à masculinidade. Entende? Ele disse de um jeito: sim, tudo bem. Eu tenho uma amiga, algumas de nós somos amigas dessa pessoa. Eu vou perguntar: você gostaria para pizza? Oh, se meu marido falou que essa pizza, para mim está tudo bem. Sempre achei bem interessante. Mas agora eu aprendi que a Nilda, né? A Nilda fala sempre assim: Nilda, olha, se para o marido está bom, está tudo bem. Aprenda a língua dos homens. Isso é uma tarefa difícil. Fale objetivamente. Muita palavra não daria para eu comunicar para 3 homens nada. Aceite como eles são. E seja feliz na bagunça, se seus maridos são bagunceiros, seus irmãos. Seja feliz. Eu chego em casa, a mesa está toda cheia de migalha de pão. Aquilo me incomoda profundamente, porque eu amo a mesa arrumada. Mas eu passei a aceitar, para a minha própria felicidade. Né? Tudo sujo. O cérebro masculino é muito diferente do feminino. E esta dica não é para tirar sarro, tá? Homens levam 7 horas para processar informação emocional complexa. 7 horas. Então, você bateu o carro. Por exemplo, bati o carro. Vou comunicar para ele que bateu o carro. Certo? O que gera nele? Frustração, raiva, tudo que gera. Ele não digeriu isso. Ele não sabe o que ele está sentindo. Vai levar 7 horas. Enquanto para a gente já sei que é frustração, já sei o que eu vou fazer. Rio, grito, choro e já parto para outra. Ele só vai cair a ficha de que deu raiva 7 horas depois. Jornal Nacional, entendeu? Então, diferentes, não podemos contar com que rapidamente vai acontecer a comunicação. Homens não gostam de desabafar. Vamos falar, por que você se magoou? Não, detestam, não, desconforto cognitivo. Isso mostra para eles que eles se sentem menos cognitivamente. Então, na minha casa não se acerta nada. É assim, vamos discutir os sentimentos. Não. Deixa cada um expressa, no momento oportuno eu expresso, e senão não seria muito infeliz minha vida se eu tentasse discutir a relação todos os dias com todos os homens.
Mulheres sufocam o homem, por isso eles preferem carro, motocicleta, bicicleta, jogos. Deixa o cérebro deles descansar essas atividades. Precisam despressurizar. Eles precisam sair sozinhos, eles precisam ter tempo sozinhos, eles precisam que a gente não os enfadonhe. É essa palavra, né? Ok? Então, disso a gente pode falar depois mais coisas. E dei um trono para o rei. Seu lugar na mesa, seu lugar no bate-papo. O homem precisa ter o melhor lugar escolhido pelas mulheres. Embora eles queiram ser gentis e dar sempre lugar para as mulheres, mas mulheres, deem o lugar de honra para os homens. Os homens. E a irmã, corra em silêncio atrás da sua bênção. Mude seu marido, ou seu irmão, ou seu pai, se é um problema da sua família, mudando a você mesma. Esta é uma das chaves. Ficaram coisas, mas é isso, é o início. Tá bom? Obrigada.